Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, diante da tua presença, como o Senhor vive e reina, o Todo-Poderoso, já tem falado conosco, Eterno, mediante os louvores. Fale conosco agora diante da tua palavra, que tudo seja o eterno, para a glória do teu nome. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra, quando se fala em Jó, nós sabemos que foi um homem muito provado, e um grande exemplo que o próprio Senhor Deus disse ao adversário: você tem observado o meu servo Jó, homem sincero e reto, que anda na minha presença? Olhamos, meus irmãos, naqueles dias, se nós olhamos para os dias de Jó, quando seria? Em torno de 4.000 anos. 2.000 anos agora, seria 2.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes do Senhor vir, estava ali Jó com seriedade servindo o Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra, o capítulo 42 aqui do livro de Jó, e Jó também não relata quem escreveu, certo, não tem assim o escritor certo que escreveu. Então Jó respondeu ao Senhor. Aqui se fala das últimas palavras registradas de Jó, formam sua resposta ao segundo discurso do Senhor. Então no Jó 41, verso 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas. Jó dizendo ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é? Pode ser fracassado. Nenhum dos planos do Senhor pode ser fracassado. Naqueles dias, há 4.000 anos atrás, meus irmãos, olhamos aqui o Espírito do Senhor na vida de Jó. Ele reconheceu que nenhum dos planos do Senhor poderia ser frustrado, ou como eu disse, fracassado. Jó finalmente percebe que o Senhor Deus e seus propósitos são supremos. Ele percebeu que o Senhor Deus, os propósitos do Senhor, está acima de tudo, são supremos. No verso 3, ele diz: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Quando nós olhamos aqui, Jó dizendo: tu perguntaste, quem é esse que obscurece, que quer apagar o meu conselho, ou confunde aqui o meu conselho sem conhecimento? E ali Jó dizendo: certo é que falei de coisas que eu não entendia. Jó reconhecendo: Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, que eu não sabia. Em seguida ele diz coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olhamos aqui, meus irmãos, um homem totalmente temente ao Todo-Poderoso. E se nós formos ver pela palavra, Jó conhecia o Senhor Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar, ele tinha um zelo tão grande pelo Senhor, que diante de tudo o que aconteceu na vida dele, os filhos deles iam para o banquete, levavam ali as irmãs, reuniam naquele banquete. No dia seguinte, Jó olhava: meus filhos devem ter feito alguma coisa que desagrada o Senhor.
E como sacerdote naqueles dias, não tinha sacerdócio ainda, o sacerdote era o próprio chefe da família, ele apresentava ali um sacrifício para cada filho. Ele reconhecendo que os seus filhos poderiam ter pecado. Olhamos o zelo que ele tinha pela família, o zelo para com o Senhor em tudo. Isso é importantíssimo na vida de uma pessoa temente ao Todo-Poderoso. O que mais chama atenção, em torno de 4.000 anos, 2.000 anos antes da graça, então nós podemos observar, tu perguntaste, aqui o Senhor perguntou, Jó cita as palavras do Senhor em Jó 38:2, que ele diz, quem é esse que obscurece, que confunde o meu conselho, obscurece aqui a mesma coisa, confunde o meu conselho, com palavras sem conhecimento. Quem é esse? Nós podemos observar aqui, Jó citando as palavras do Senhor, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Aí quando nós olhamos pela palavra, o verso 4 diz assim, tu disseste, agora escute. Ele dizendo, Senhor, o Senhor disse, escute, aqui o Senhor dizendo, tu disseste, o Senhor que disse, agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas. O Senhor dizendo a ele, e você me responderá. Você vai me responder. E aqui nós podemos observar, tu disseste, Jó cita as palavras do Senhor do 38:3, prepara-se como simples homem, vou fazer pergunta a você, e você me responderá. O Senhor dizendo, prepare-se, Jó, como simples homem, vou fazer pergunta a você e você me responderá. Jó 40, verso 7 diz, prepare-se como simples homem, que é, e eu farei perguntas a você. São ali assunto, meus irmãos, o próprio Senhor Deus, falando, fazendo perguntas a Jó. O que nos chama atenção é como pode, naqueles dias, o homem só de ouvir falar, querer estar com o Senhor, lutar de todas as formas, como eu citei aqui os filhos, lutando de todas as formas para estar com o Senhor. Aí nós podemos observar no verso 5, quando ele diz, meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito. Já diz, meus ouvidos tinham ouvido, Senhor, a teu respeito. Ele só ouviu falar do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em seguida ele diz, mas agora meus olhos te viram. O que ele quis dizer? Senhor, meus ouvidos, eu sempre lutei para conhecer o Senhor, só pelo que meus ouvidos ouviram. Mas agora, Senhor, ele dizendo, mas agora os meus olhos te viram. Ele diz, agora eu conheço o Senhor de perto, agora meus olhos te viram, agora eu posso dizer que o Senhor é o meu Redentor. Eu posso dizer que o Senhor é tudo, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Rei dos Reis. Quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, ele dizendo, agora eu sei que o Senhor vive, agora eu te conheço, eterno, como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós podemos observar Jó, os 3 amigos, e Eliú só tinha ouvido falar a respeito do Senhor Deus, mas agora Jó viu o Senhor Deus, como Isaías naqueles dias. Isaías 6,5 nos diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quando ali, deparando com a situação de Jó, Isaías também, vendo ali o Senhor, ele reconheceu a sua imperfeição. E disse, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, como Jó naqueles dias. Vendo o Senhor,
quando nós deparamos com a glória do Senhor, quando nós deparamos com a presença gloriosa do Todo-Poderoso, sentimos a sua virtude, o seu poder, sua glória, nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos a nossa imperfeição, reconhecemos nossos defeitos, como Isaías diz, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu aqui o seu defeito, as suas fraquezas. Em seguida ele diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como Jó, ele viu o Senhor. O profeta Isaías ali vendo, ele reconheceu a sua imperfeição, e Jó não foi diferente. Quando ele deparou, conhecendo o Senhor de perto, ele reconheceu que era pó, era cinza. Nós vamos falar em seguida. Ele reconheceu as suas fraquezas. Quando nós procuramos chegar perto do Todo-Poderoso, que nós sentimos a sua glória, é pela fé, meus irmãos, é pela fé. Por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. Por isso nós temos que abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero conhecer o Senhor de perto, eu quero dedicar. Agora calcula a dedicação de Jó. Quantos anos ele serviu o Senhor por fé, só de ouvir falar. Olha a seriedade daquele homem, sem ter aquela ali segurança, sem ter uma segurança que o Senhor era com ele, sem ter aquela segurança, ele diz, agora eu conheço o Senhor de perto, só de ouvir falar ele tinha um zelo muito grande. Por isso se fala da nossa fé, da nossa segurança, da nossa dedicação aos olhos do Todo-Poderoso, com os olhos da fé e do entendimento espiritual. Isso aqui é o que mais precisa em nossas vidas, os olhos da fé. Nós reconhecermos pelo Espírito do Senhor que nós precisamos ter uma segurança no Senhor Jesus pela fé, reconhecer que Ele é o Cristo vivo. Jó pode, portanto, aceitar os planos do Senhor Deus para a sua vida. Ali, ele reconheceu, eu posso aceitar os planos do Senhor para a minha vida, o que é o verso 2, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser fracassado ou frustrado, como eu citei. Então aqui nós olhamos que inclui o sofrimento. Os planos do Senhor, o sofrimento que ele estava passando, diante de tudo, meus irmãos, o homem considerado o mais rico do Oriente, naqueles dias, chegou ao ponto de perder todos os seus filhos, sua filha, perderam todos os filhos, perdeu todos os seus bens, o adversário destruiu tudo, com permissão do Senhor, destruiu tudo. Jó, diante de uma chaga maligna, ao ponto de pegar ali um caco de telha, de tijolos e raspar as chagas sobre o corpo, ele reconhecendo a grandeza do Senhor em tudo. Então, quando nós olhamos para aqui, olhamos que inclui o sofrimento, ele reconheceu o plano do Senhor, é plano do Senhor eu passar por todo esse sofrimento. É plano do Senhor, meus olhos te viram, Senhor, agora os meus olhos te viram. O primeiro passo da esperança expressa, o primeiro passo da esperança expressa na vida de Jó, uma segurança gloriosa, que o Senhor vive. Podemos observar Jó 19, 26, olha o que ele diz, 4.000 anos atrás, olha o que o homem diz, olha o que vale uma pessoa temer o Todo-Poderoso, olha o que vale o homem crer, ter fé no Senhor vivo e verdadeiro. Quando você tem fé, você luta para crer, você alegra o Senhor. Agora, se nós fecharmos o coração, o Senhor não é o adversário que vem destruindo corações. A palavra diz, o Espírito Santo é educado, ele bate com amor, carinho e dedicação. Se você abrir o coração e der lugar, o Espírito Santo faz morar na tua vida e você é preenchido pela presença do Espírito do Senhor. Então aqui nós podemos observar Jó, depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne verei a Deus, naqueles dias.
Ele já fez menção da sua morte. Depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, que está morto ali, só os ossos, sem carne, verei a Deus. Olha a segurança do homem. Naqueles dias não se falava em ressurreição, naqueles dias não tinha conhecimento para isso. Mas olha o temor, quando você tem temor do Senhor, você tem os olhos abertos para a glória do Todo-Poderoso. E diz a palavra do Senhor, já estava convicto de que os estragos causados pela enfermidade acabarão levando à morte. Ele estava convicto. Os estragos causados pela enfermidade vai me levar à morte. E em seguida ele diz, verei a Deus. Tem absoluta certeza, no entanto, de que a morte não é o fim da existência. Ele tinha uma segurança gloriosa, a morte não é o fim da existência. E um dia comparecerá na presença do seu Redentor e verá com os próprios olhos. Olha, ele diz, a minha esperança, dias virão, eu vou chegar na presença do meu Redentor, do meu Salvador, o Senhor, o Todo-Poderoso, e vou ver com meus próprios olhos. Isso é fé, isso é segurança, isso é sabedoria, isso é a pessoa reconhecer que somos pó, e que o Senhor é um Pai de amor, Ele muito nos ama, Ele quer uma vida nossa dedicada a Ele, que nós sejamos para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glorificado. Jó 19, 27 ainda diz, olha o que ele diz agora, eu verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Olha o que ele diz, eu vou ver o Senhor com meus próprios olhos e não outro. Meus irmãos, olha aqui a segurança que ele nos dá, eu verei com meus próprios olhos, aleluia, e não outro, como anseia no peito o coração. Ele diz, como eu sinto ansiedade no peito, o coração meu, aquela ansiedade dentro de mim de ver o Senhor, o Todo-Poderoso. Quantos têm ansiedade para estar, para ver o Senhor dia face a face? Dê glória a Deus bem alto. Que nós tenhamos essa ansiedade, meus irmãos. Como tenhamos essa ansiedade de ver o Senhor, como aconteceu, né? Semana agora faz 8 dias, 10 dias. Foi quarta-feira que a mamãe faleceu. Mas isso não abalou? Não. O Senhor me preparou tanto. O maior desejo meu é estar com o Senhor em glória. E a mamãe, uma salva para a glória do Senhor. Não me abalei. Não me abalei, porque sempre ela falou para mim, falei, mamãe, nós vamos estar em glória junto. Nós vamos ver o Senhor face a face, nós vamos estar em glória junto. Para que abalar? A nossa segurança é o Senhor, o Todo-Poderoso, amém? A nossa segurança é o Senhor que vive e reina. E aqui Jó dizendo, aleluia, como anseia no meu peito o coração. Quantas vezes o Senhor é prova? Me dá um desespero tão grande que eu falo, Senhor, se o Senhor me levar a uma riqueza. Senhor, se o Senhor me levar a uma grandeza, estar com o Senhor, ansiedade, aquela ansiedade, eu quero ser do Senhor, eu quero estar com o Todo-Poderoso, é gostoso demais. Isso há 4.000 anos atrás, Jó sentindo, há 4.000 anos, Jó desfrutando dessa glória. E quantos hoje, com tanta palavra, com o Espírito Santo conosco, não tem experiência para com o Senhor, tem sofrendo, muitas vezes descrente, muitas vezes falta de fé, falta de segurança no Senhor, tudo falta de dedicação. Por isso nós temos que ter cuidado com esse mundo pecaminoso, que está apagando a fé dos cristãos, apagando a fé do povo do Senhor, e impedindo as pessoas de conhecer essas pessoas tão preciosas. Aleluia, olha o que diz Mateus 5:8, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que diz a palavra, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele,
pois o veremos como ele é, aleluia, vamos ver o nosso Salvador, vamos ter um encontro glorioso com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quantos estão lutando para isso? O que eu mais faço na minha vida é lutar para estar com o Senhor. Quantos estão lutando? Dê glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus. Luta para isso, meu irmão, luta para isso. Tudo aqui vai chegar ao fim, mas nós estamos lutando para estar com o Senhor, o Todo-Poderoso. O que eu mais quero é estar com o Senhor. O que eu mais me alegro é de estar no Senhor. Diz o verso 6, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Já dizendo, diante dessa situação, que o meu desejo é estar com o Senhor, o meu desejo é ver o meu Redentor face a face, eu me menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo no pó e na cinza, eu menosprezo a mim mesmo, arrependo no pó e na cinza, menosprezo a mim mesmo. Jó 9:21 diz, conquanto eu seja íntegro, ele diz, ainda que eu seja íntegro, já não me importo comigo, despreza a minha própria vida. Ele diz, eu desprezo a minha própria vida. Palavra desesperançosa, que seriam parcialmente encoadas nas palavras de arrependimento que Jó acabou proferindo. Jó 43, então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Olha o que ele respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó diante do Senhor, ele reconheceu totalmente a sua imperfeição, reconheceu tudo, meus, quando ele diz, sou indigno. Como posso responder, Senhor? Sou falho, sou indigno, cheio de defeito, como posso responder? Põe a mão sobre a minha boca. Jó 40, verso 5 diz, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Não vou falar mais nada, ele diz. O arrependimento pelas palavras presunçosas dirigia ao Senhor Deus. Jó dirigindo ali o arrependimento diante a presença do Senhor. É o que o profeta Isaías diz. Acabamos de ler Isaías. Quando ele contemplou a presença do Senhor, disse, Senhor, como eu posso? Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor dos exércitos, ele ali reconheceu toda a sua imperfeição. Quando nós lutamos para estar com o Senhor, nós reconhecemos os nossos defeitos, nós reconhecemos as nossas falhas, e procuramos batalhar para estar com essa pessoa especial, que é o Senhor o Todo-Poderoso, o Senhor Deus que vive e reina. Então diz a palavra, aleluia. Então o arrependimento pelas palavras presunçosas que dirige ao Senhor, no pó e na cinza. Jó 30:19, lança, olha o que ele diz, 30:19 de Jó, lança-me na lama, e sou reduzido a pó e cinza. Pó e cinza simboliza o quê? A humilhação e a insignificância. A insignificância, ele olhando para o quê, meus irmãos? A sua fragilidade. Quantas pessoas acham que é alguma coisa? Quantas pessoas vamos dizer, diante desse mundo, se tem uma posição, se tem uma faculdade, quantos se acham muita coisa? E aqui, naqueles dias, Jó, sendo grande, o todo ali, um dos maiores, o mais rico que tinha naqueles dias, nós podemos observar um homem muito rico da sua época, mas ali se humilhando ao máximo, ele dizendo, claro, aleluia, simboliza a humilhação e a insignificância. Posteriormente, Jó empregaria a expressão pó e cinza como símbolo de arrependimento. Pó e cinza, ele dizendo ali como símbolo de arrependimento, como acabamos de ler aqui, o verso 6, por isso menospreza a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza.
o quanto é importante nós lutarmos para conhecer essa pessoa tão especial, tão preciosa, tão fácil de ser descoberta, tão fácil de estar com Ele. Como Jó disse: Senhor, eu servi o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de perto. Meu irmão, luta para você conhecer o Senhor de perto, luta para você ter segurança de vida eterna, luta para você não se abalar diante da morte dos seus entes queridos, luta para você conhecer o Senhor e luta para ganhar os seus entes queridos para a glória do Senhor, para que nós tenhamos uma segurança que vamos estar em glória com o nosso Rei, Senhor Jesus. Colocamos em pé. Senhor Deus, ó verdadeiro, te louvo por tudo. Tua presença é glória, tua presença é poder, tua presença é unção. Senhor Deus, olha para todos os nossos irmãos, que todos tenham um propósito eterno, como Jó, de servir o Senhor com seriedade, de lutar para conhecer o Senhor na melhor forma. Assim, Rei, abençoa poderosamente teus filhos, abençoa poderosamente, eterno, todos quanto ouvir essa palavra, através do YouTube, do Instagram, que as pessoas venham conhecer, Santo Senhor, como o único Senhor vivo e verdadeiro, na pessoa de teu Santo Filho, Senhor Jesus, o Salvador. Assim abençoa poderosamente todos quantos der crédito, que venham ser salvos, libertos para a glória do teu nome, Senhor Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu precioso Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém.